Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar essa série de vídeos sobre pesquisa operacional. E hoje nesse vídeo vamos resolver outro problema de transporte utilizando o Excel. Então observe que a estrutura do problema é exatamente a mesma. A única coisa que muda do exercício anterior que nós fizemos e esse é os parâmetros, são os parâmetros. Então, por exemplo, nesse novo exercício eu tenho a fábrica 1 que produz 40 mil, a fábrica 2 que produz 70 mil. E eu tenho aqui as minhas cidades. Cidade 1 precisa de 50 mil unidades desse produto, cidade 2, 20 mil e a cidade 3, 40 mil. O que acontece é que existe um custo de transporte entre a fábrica e a cidade. Então, entre a fábrica 1 e a cidade 1, o custo é 2. Entre a fábrica 1 e a cidade 2, o custo é 6. Entre a fábrica 1 e a cidade 3, o custo é de 3. Existem também os custos da fábrica 2 para as cidades. Então, fábrica 2, cidade 1 é 1, fábrica 2, cidade 2 é 7 e fábrica 2, cidade 3 temos um custo de 9. Então, como que podemos modelar esse problema aqui no Excel, utilizando um solver, para chegar no resultado de quanto deve ser enviado de cada fábrica para cada cidade? Então, vamos lá. Nós vamos fazer exatamente como nós fizemos no exercício anterior. Vamos montar aqui nossas 3 tabelas. Então, na nossa primeira tabela, nós vamos colocar das fábricas. Então, vou chamar aqui P1, P2. E vou colocar aqui C1, C2 e C3. A minha primeira tabela, eu vou informar quais são os custos que existem. Então, por exemplo, da fábrica 1 para a cidade 1, qual é o meu custo? Como eu disse anteriormente, é um custo de 2, então eu vou colocar essa informação aqui. Eu tenho um custo de 2, aqui eu tenho um custo de 6 e por fim tenho um custo de 3. Da fábrica 2 para a cidade 1, quanto é meu custo? É 1. Você pode se perguntar, por que esse custo aqui é tão baixo? Talvez a fábrica 2 esteja bem próxima da cidade 1, então por isso que o custo deu baixo. E o custo de 7 e 9 pode ser explicado, talvez, pela distância que existe entre a fábrica 2 e a cidade 2 e 3, ou algum pedágio, algo nesse sentido. Então, vou colocar aqui 7 e, por fim, 9. Vou copiar aqui essa tabela, vou colocar aqui embaixo e apagar os valores. Aqui, eu vou ter as minhas variáveis de decisão, certo? E, por fim, eu vou copiar aqui embaixo já, e vou colocar aqui. Aqui eu vou ter a multiplicação do meu custo, ou seja, eu vou fazer a primeira e a terceira tabela antes da segunda. Vamos para o exemplo. Se eu enviar 100 unidades da fábrica 1 para a cidade 1, eu vou colocar esse 100 aqui. Qual vai ser o meu custo? Vai ser justamente o custo que eu tenho de enviar nesse arco, vezes quanto eu estou enviando por lá. Então, no caso, eu teria um custo de 200. Então, aqui na minha fórmula do meu custo, é simplesmente qual é o custo nesse arco, vezes quanto eu vou mandar por lá. Então, aqui eu posso copiar essa fórmula e colocar aqui em toda essa matriz. Você observa que aqui a multiplicação é justamente o custo desse arco vezes quanto você está enviando nesse arco. Então vamos voltar aqui nessa tabelinha daqui. Eu não posso mandar ilimitadas unidades da fábrica 1. Eu tenho um limite, que no caso é 40 mil. Então eu tenho que saber quanto que eu estou enviando para cada uma das cidades, que esse valor tem que ser menor ou igual a 40 mil. Então, eu vou simplesmente colocar aqui desse lado uma soma de quantas unidades estão saindo da fábrica 1. Então, eu vou colocar aqui igual soma e eu vou copiar essas 3 células. Vou arrastar aqui para baixo. E esse valor daqui vai ter que ser menor ou igual a 40 mil. Então, eu vou colocar aqui os 40 mil. 40 mil. E o da fábrica 2 não é 40 mil, é 70 mil. Então, eu vou botar 40 mil e 70 mil. Então, exatamente os números que estão aqui, 40 mil da fábrica 1 e 70 mil da fábrica 2. Eu também tenho o quanto cada cidade tem que receber. A cidade 1 tem que receber no mínimo 50 mil. Então, eu vou arrastar isso aqui para baixo um pouco. E vou fazer a mesma soma aqui. Então, aqui, vou botar uma soma dessas duas células. Vou arrastar para o lado. Então, o que a cidade 1 vai receber tem que ser maior ou igual a 50 mil. Então, esse valor aqui vai ter que ser maior ou igual a 50 mil. Então, aqui eu vou informar os 50 mil. Aqui do lado é 20 mil. Então, vou botar o 20 mil. E, por fim, aqui é o 40 mil. 40 mil. 1, 2, 3. Pronto.
Certo. Eu vou colocar aqui para colocar os pontos no número e sem casa decimal. Assim fica mais fácil de ver. Ótimo. Com isso daqui, nós poderíamos já preparar o nosso modelo. Mas aqui, eu quero melhorar um pouquinho essa minha tabela de custos. Então eu quero saber qual é o meu custo total de estar enviando da fábrica 1, qual é o meu custo de estar enviando da fábrica 2, qual é o meu custo da cidade 1 está recebendo, da cidade 2 está recebendo, da cidade 3 está recebendo. Além de, claro, de ter o custo total de todo esse processo. Então, eu vou simplesmente colocar algumas fórmulas de soma aqui. Então, vou botar o custo da cidade 1, vou arrastar para cá. Então, aqui, por exemplo, é o custo que eu tenho de estar recebendo os produtos na cidade 1. Aqui é o custo que eu tenho de estar recebendo o produto na cidade 3. E aqui eu vou colocar o custo que eu tenho de estar enviando os produtos, o custo de envio dos produtos da fábrica 1 e aqui de baixo da fábrica 2. O nosso problema do solver, ele vai querer otimizar algo, ou seja, ou maximizar ou minimizar. Nós temos a opção de querer minimizar simplesmente o custo de envio, de recebimento da cidade 1. Só que isso não faz sentido. Por quê? Porque às vezes é aceitável, por exemplo, você ter um custo na cidade 1 alto, desde que o custo que você vai ter na cidade 2 e na cidade 3 seja menor. Ou seja, às vezes vale mais a pena pagar, por exemplo, 1.000 a mais no custo da cidade 1, sendo que aqui na cidade 2 e na cidade 3 você vai ter uma redução, você pode ter uma redução de 50 mil, então, por exemplo, um caso extremo. Então, em modelos de transporte, o ideal é reduzir o custo total, certo? E é justamente o que eu vou colocar aqui, custo total. Escrever aqui custo total, eu vou escrever o que vai ser essa fórmula. Essa fórmula vai ser a soma de todos os meus custos. Então, eu podia botar isso aqui, essa soma, ou dessa matriz, ou podia botar a soma somente desses 3 valores, ou a soma desses 2 valores, porque no caso vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? É importante pensar um pouquinho nesses problemas pela seguinte situação. Você deve ver se o seu problema ele incorpora os custos de produção e o custo de transporte. Porque aqui, por exemplo, eu estou considerando que o custo de produção na fábrica 1 e na fábrica 2 é o mesmo. Ou seja, custa o mesmo tanto de produzir na fábrica 1, custa na fábrica 2. Se o custo for diferente, você pode incorporar ele aqui em cima, colocar já aqui nessa tabelinha. Porque exatamente como eu disse anteriormente, o nosso objetivo é reduzir o custo total. Porque às vezes você está enviando tendo um custo logístico de transporte baixo, mas o seu custo de produção está extremamente alto. Então vamos lá. A última coisa que eu vou fazer aqui é arrumar a formatação para valor. Então coloquei aqui o valor contábil na informação do meu custo. E vamos agora para o solver. Então eu vou vir aqui na aba dados, clicar aqui no ícone do solver. Ele já estava aqui, eu vou limpar ele. Então eu vou clicar aqui em redefinir tudo, vou dar um OK. Ótimo. Então aqui você vai abrir o solver, ele vai vir desse jeito. Primeira coisa que ele pergunta é definir objetivo. Nosso objetivo é reduzir o custo total. Então vou clicar aqui no custo total. Eu quero fazer o quê? Eu quero maximizar, minimizar ou definir o valor. Eu quero minimizar. E o que eu vou alterar? Eu vou alterar justamente as células aqui de envio pelo arco. Agora eu vou adicionar as minhas restrições. Eu sei que esses valores têm que ser menor ou igual a quanto cada fábrica produz. Ou seja, quanto cada fábrica vai enviar tem que ser menor ou igual o que cada fábrica pode produzir. Então eu vou clicar em adicionar e vou colocar aqui a segunda restrição, que o que cada cidade vai receber tem que ser maior ou igual do que ela demanda. Então eu vou dar um OK aqui. Você pode, nessa segunda restrição, você pode simplesmente também botar um igual. Mas existe o seguinte detalhe. Pensando no contrato logístico, às vezes uma empresa contrata outra e fala, ó, eu quero receber 100 unidades. Se você mandar 90 unidades, você vai ter problema. Por quê? Porque você foi contratado para mandar 100 e só mandou 90. Agora, dependendo do problema, se você mandar 110, isso pode ser considerado como um bônus. Então, considerando isso, eu prefiro utilizar o sinal de maior ou igual. Certo? Porque, na realidade, a sua restrição é simplesmente ser igual.
quando você coloca que ela pode ser maior, você está dando mais abertura para essa restrição, certo? Nesse problema não acontece isso, mas em outros problemas, às vezes é vantajoso você mandar mais unidades para uma cidade e que depois essa cidade vai enviar para outro local. Então aqui não existe, mas por exemplo, a cidade 1, em outro determinado problema, poderia ser enviado os produtos que chegou na cidade 1 para a cidade 2. Ou seja, vamos supor, o produto, eu posso enviar o produto da fábrica 2 para a cidade 1 a um custo só de 1. Então eu vou pegar esse produto, vou mandar, por exemplo, aqui o meu 70 mil, só que vão sobrar 20 mil. Então esses 20 mil eu vou mandar um custo bem baixo para a cidade 2, certo? Então por isso, pensando nesse tipo de exemplo, é ideal colocar o sinal de maior. E o seu problema de minimização, ele vai buscar o menor valor para você. Você está querendo minimizar. Vamos pensar o seguinte. Você tem um custo para mandar 100 unidades de um produto de um local ao outro. Se você mandar 120, você vai ter um custo maior, concorda? Então, se você está falando que tem que ser maior ou igual e que sua restrição é 100, o solver vai justamente buscar a menor quantidade que você tem que enviar para reduzir o seu custo. Bom, com as observações, vamos continuar. Então aqui eu coloquei minhas duas restrições. Eu confiro aqui se está o simplex, deixo marcado o LP simplex e clico em resolver. Então ele já resolveu, eu vou dar um OK aqui e vou reajustar aqui o tamanho das células. Então eu tenho aqui, vou arrastar para mostrar, eu tenho aqui a solução do meu problema. Observe. Essa aqui é justamente minhas variáveis de decisão. Então eu descobri que da fábrica 1 eu não devo mandar nada para a cidade 1 nem para a cidade 2 e vou mandar toda a minha produção para a cidade 3. Então vou mandar a um custo de 3. Isso vai me acarretar num custo de 120 mil, que é justamente todo o custo da minha fábrica 1. Por quê? Porque minha fábrica 1 só está enviando para um local. Da fábrica 2, eu vou fazer da seguinte maneira. Vou enviar 50 mil para a cidade 1, 20 mil para a cidade 2. Isso vai me levar a um custo de 50 mil e um custo de 140 mil. Então o custo de envio da cidade, o custo de envio da fábrica 1 é de 120 mil, que é somente o custo da cidade 3. E o custo de envio da fábrica 2 é de 190 mil. Por quê? Porque é os 50 mil mais os 140 mil. E aqui eu tenho o custo de envio de cada cidade. Nesse exercício, todas as cidades recebem exclusivamente de uma só fábrica. Mas nem sempre isso pode acontecer. Às vezes, a cidade 1, por exemplo, pode receber 20 mil da fábrica 1 e os outros 30 mil da fábrica 2. Então tudo isso vai me levar a um custo de 310 mil. Aqui a gente pode ver a diferença entre a melhor solução, que é 310 mil, e podemos ver qual é o pior cenário possível. Então eu vou resolver aqui, vou dar um OK, e observe que o pior cenário possível é um custo de 590 mil. Então às vezes você pode estar no pior cenário possível ou perto de um cenário muito ruim, um dos piores cenários, e quando você coloca isso aqui num problema de pesquisa operacional, você consegue reduzir drasticamente o seu custo, que no caso aqui é o nosso custo total. Bom, então nesse exercício, nós simplesmente mudamos os parâmetros do nosso exercício anterior. Nos próximos vídeos, nós vamos fazer o seguinte. E se eu adicionar uma cidade? E se eu tirar uma cidade? E se eu agora tiver 3 fábricas? Se eu tiver somente uma fábrica? Como que isso acontece? Bom, então isso fica para os próximos vídeos. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraço e até mais.